Pode ser povo. Vamos ler a Bíblia hoje. Nós vamos ler Jeremias, capítulo 33 e capítulo 34, porque ontem eu não apareci aqui, não consegui. Nós vamos ler, gente, Jeremias 33, eu acho que é o capítulo mais conhecido, o capítulo 1 e o 33, né, de Jeremias. O 18 também do Vaso é bem conhecido, mas acho que ainda o 33 é mais conhecido, acho. Vamos lá? Promessas de paz e prosperidade. Aí vem é o que eu sempre friso muito. Às vezes muitas pessoas pegam esse texto porque é uma promessa de paz e prosperidade. Só que Jeremias, o livro de Jeremias, tanto que nós vamos ler agora, advertência para Zedequias, não é só de promessa e de prosperidade. Então tem pessoas que não leem muito a Bíblia e quando leem só querem ler a parte de promessas, de prosperidade, etc. E a Bíblia não é isso, né? E o plano de Deus na nossa vida não é só sobre isso. Há uma garantia de vitória? Há, mas há um percurso, há princípios a serem cumpridos. E muitas pessoas recorrem só a esses textos, né? Muitas pessoas que só leem salmos e textos como esse. Isso é um perigo, porque a nossa vida não pode ser nutrida com isso. É mais ou menos assim, que como se a gente só comesse, só vou comer fast food todo dia, só vou comer coisas gordurosas. É um prazer, é uma alegria, né? Na hora momentânea é a melhor escolha, mas a longo prazo isso vai acabar com a sua saúde. E a saúde espiritual também é do mesmo modo, né? Às vezes você ficar comendo só coisa boa da Bíblia, vai chegar uma hora que você entrar em crise. Nossa, mas isso não está acontecendo. Não está acontecendo porque, né, são 66 livros, 1189, se não me engano, capítulos, que devem ser todos assimilados. Claro que nunca de uma vez só, mas uma construção contínua, né, sobre a rocha, que é Jesus. Amém? Hashtag fica a dica. Vamos lá? Promessa de paz e prosperidade. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Quer dizer, um momento muito difícil. Ele está preso, ele foi maltratado pelos seus próprios familiares, né? O seu próprio povo. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir, que é o famoso 33:3, quer dizer, clama a mim e eu responderei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes ainda, né? Então é uma outra forma, né? Porque eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora, que é mais fácil, né? Para fazer a leitura aqui. Vamos continuar? Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vocês derrubaram as casas dessa cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Virá o dia, porém, que curarei as feridas de Jerusalém e lhes darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel, a sua terra, e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então essa cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor, vocês disseram, esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá serão ouvidos novamente. Os sons de alegria e de riso, as vozes felizes de noivos e de noivas voltarão a ser ouvidas e também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor cantarão. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Pois eu restaurarei a situação dessa terra ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, embora hoje essa terra esteja desolada e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão
seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, Senhor, falei. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi, aqui fala de Jesus. Ele fará o que é certo, o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E esse será o seu nome, o Senhor é nossa justiça. Né? Ele trouxe justificação, porque nós não merecíamos, né? Mas pelo sacrifício dele, pelo derramamento do sangue dele, né? O Senhor nos justificou, perdoou a nossa dívida e os nossos pecados. Porque assim diz o Senhor, sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel, e sempre haverá sacerdotes levitas para me oferecerem holocaustos, ofertas, cereais e sacrifícios. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e com a noite, de modo que um não viesse depois do outro, então se anularia minha aliança com o meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas do céu, nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes de meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor, como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi, nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei a sua terra e terei compaixão deles. Então Deus promete que se nós clamarmos, Ele vai responder e por misericórdia Ele vai restaurar Israel, né? Algo dessa promessa já foi cumprido quando em 1948 Israel é instituída como um estado, né? Um governo e muitas pessoas voltaram para lá. Hoje é uma terra muito rica, muito próspera, né? Mas nós sabemos que ainda virá a vinda do Messias, nosso Jesus, pela segunda vez, e aí a obra será completa. Hoje nós vamos ler também o capítulo 34 de Jeremias, a advertência para Zedequias. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra a cidade de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor. Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou prestes a entregar essa cidade ao reino da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, esta promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados, os reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão. Que tristeza! Nosso rei morreu e decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônio cercava Jerusalém, Laques e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá, que ainda não tinham sido conquistadas, né? Foi a resistência, foi as que mais resistiram. Agora, a libertação dos escravos hebreus. Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um dos seus escravos. Mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu essa mensagem por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão do Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos nem me obedeceram.
Há pouco tempo vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigarem a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra, porque não cumpriram os termos de minha aliança, e eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Sim, cortarei ao meio todos os que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá e de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou gente comum. Eu os entregarei a seus inimigos e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres e animais selvagens. Entregarei Ezequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia, e embora tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios. Eles lutarão contra a cidade, a conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Farei de todas as cidades de Judá, farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas. Então aqui a gente vai ver o Senhor advertindo, né, Zedequias o que ele devia fazer, que não adianta ele resistir, que era para ele se entregar, porque essa era a vontade de Deus, que todo o povo fosse ao exílio. E depois Deus vai usar Jeremias para falar acerca da libertação dos escravos. Havia uma lei que se alguém não pagasse uma dívida, você e sua família poderia se tornar escravo de quem você estava devendo por 6 anos. No 7º havia, né, o ano esqueci o nome agora do ano, tipo de remissão, porque era um povo, do próprio povo, era da própria família. Mas eles ouviram, libertaram, fizeram um pacto no templo do Senhor, mas depois se arrependeram. E assim é na nossa vida também. Às vezes a gente não mora, nós estamos na igreja, num congresso, num grande mover. Deus, minha vida é sua, eu vou te servir. E nos dias que a gente vai ver que isso tem um preço, uma entrega, uma renúncia, a gente vai, mas isso não tem, Deus não se agrada. Deus falou: quem pôs a mão no arado, não olhe para trás, não, vai para frente, né? O Senhor não tem, né, prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam. Pode ser com pouquinha força, mas avança. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós agradecemos por essa palavra bendita, que é a luz para o nosso caminho. E nós sabemos, se nós clamarmos, o Senhor responderá. Coisas, Senhor, que nós nem imaginamos. Senhor, mas ajuda a nos ver toda a plenitude, Senhor, da sua palavra. Senhor, que nós temos que obedecer a cada dia e não voltarmos atrás. Senhor, não tem prazer. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a ser fiel à sua palavra, conforme o Senhor nos mandou. É o que eu te peço e te agradeço, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem. E amanhã a gente está de volta.